Hoje é um dia de muita alegria para nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, especialmente por conta da presença maciça de vocês, acerca da grande demonstração de interesse pelo tema e que o tema de fato merece. Eu quero agradecer aqui também ao presidente do Departamento de Cultura e Eventos, Dr. Humberto Durso, que promove essa oportunidade para nós, de modo que a Ordem dos Advogados tem sempre a preocupação no aprimoramento do nosso trabalho e no conhecimento das técnicas jurídicas e, deste modo, para que nós temos, então, um bom aperfeiçoamento nesta noite de hoje, nós contamos com o ilustre palestrante Dr. Alexandre Augusto Ferreira Macedo Marques, que fará a exposição acerca das modificações do novo Código de Processo Civil e as ações de cobrança de débitos condominiais. O Dr. Alexandre é advogado, militante na área do direito condominial, palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, pós-graduando em Processo Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Imobiliário pela UniFMU e em Processo Civil pela ESA de São Paulo. Conferencista do curso de pós-graduação em Direito Imobiliário na Faculdade 2 de Julho, em Salvador, diretor de ensino da Associação de Síndicos de Condomínios Residenciais e Comerciais do Estado de São Paulo, monitor do Instituto Pró-Síndico, coautor do audiolivro Tudo o que você precisa ouvir sobre locação, e autor do livro Legislação Condominial, uma abordagem prática, colunista dos sites especializados Sindiconet e Licita Mais, e articulista dos programas Metrópole Imobiliário da Rádio Metrópole FM Salvador, Bahia, edifício legal da Rádio CBN-RO e A Hora do Povo da Rádio Capital São Paulo. Este é o exposição acerca do seu currículo e contamos então com a sua ilustre presença, que eu convido agora à mesa e peço aí uma salva de palmas. Muito obrigado. Com a palavra, doutor. Por que dessa avalanche de cobranças de débitos condominiais? Imagino que a maioria dos senhores aqui presentes são advogados que militam nesta área, devem ser de administradoras de condomínio, imobiliárias, autônomos, que prestam serviços a condomínios de modo geral. E nós enfrentamos uma enxurrada nas ações de cobrança de débitos condominiais, principalmente depois da mudança do Código Civil, que mudou lá a multa que era prevista antes de 10% a 20% para 2%. E aí os condôminos, de modo geral, optam por pagar outras coisas e deixam um condomínio devendo, deixam um condomínio para uma outra hora, uma outra oportunidade. E também, diante dessa crise que vem se agravando aí nos últimos meses, né? Só acredita que a inflação está no patamar divulgado muitas vezes quem é muito ingênuo. A gente vem num crescente aí de taxa de juros, de inflação, aquela coisa toda, e isso contribui, obviamente, para agravar essa situação do condômino que está em dificuldades financeiras. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo divulgou uma pesquisa há 2 anos atrás, onde ele disse que mais ou menos de 10% a 15% das ações que tramitam nas varas são ações de cobrança de débitos condominiais, para os senhores terem uma ideia da grandeza do volume que isso representa. O novo Código de Processo Civil promete uma celeridade maior na tramitação, promete uma eficácia maior na hora da efetiva expropriação aí do bem, do devedor, para cumprir com a obrigação, mas a grande verdade é que isso tudo ainda é uma incógnita. Claro, obviamente que o código ainda não está em vigor, nós, operadores do direito, só conseguimos imaginar o que poderá vir a ser a nova cobrança do débito condominial, e é um exercício que eu fiz aqui no material que eu preparei para vocês, inclusive com um modelinho do que pode vir a ser a inicial de execução da cobrança do débito. Por que eu digo que é um exercício de imaginação? Porque muitas das coisas que estão previstas aí no novo Código de Processo Civil, nós vamos ter que esperar esse código entrar em vigor, inclusive com a pendência de lei regulatória sobre algumas questões, por exemplo, a citação do advogado e a intimação e a citação das partes pela via eletrônica, por e-mail, por exemplo, né, para a gente saber como, na prática, o tribunal vai lidar com isso.
Vem nessa esteira também a questão da mediação e conciliação, principalmente as conciliações, como a gente sabe, que vão passar a ser quase que mandamentais, né, obrigatórias. E aqui a gente faz a primeira ressalva, né, uma primeira crítica ao novo Código de Processo Civil, para um código que se propõe a ser um código pautado na isonomia de tratamento das partes. Ele pende muito claramente para o lado do réu da ação, onde o autor pode declinar da vontade de ter uma audiência de conciliação, mas se o réu quiser ter a tal da audiência de conciliação, terá da mesma forma, né? Então, onde é que está a tão proclamada isonomia de tratamentos aí? Tá? Então, feita essa preliminar, vamos começar para que a gente consiga contemplar aqui o conteúdo todo. Não se preocupem tanto, gente, em anotar. Ao final, eu deixo o meu e-mail. Quem tiver interesse em receber esse material, que é bem extenso, bem detalhado, fiz questão de fazer uma coisa bem detalhada para vocês, pode me mandar um e-mail, que lá no escritório tem lá uma secretária, uma pessoa, que remete para vocês esse material em PowerPoint. Assim vocês podem focar melhor só na palestra. Tá bom? Combinado? Vamos lá? Muito bem. Aqui a gente traz alguns dos temas que serão abordados, né, os aspectos gerais, cobrança do débito condominial, um histórico e evolução das ações, vigência e aplicabilidade da norma, execução como adequação a uma tendência jurisprudencial, título executivo, certeza, exigibilidade e liquidez dos débitos condominiais, a inicial de execução, instrumentalização da norma, resposta do executado, extinção da execução. Já quero antecipar que eu estou preparando uma outra palestra onde nós vamos dissecar a questão da penhora, da expropriação, né, do leilão e a defesa do executado e de terceiros nessa seara. Não dá para abordar todo o assunto aqui, porque é bastante coisa e tem coisas bastante importantes para a gente focar nessa segunda palestra. Então, o foco hoje aqui será realmente a inicial da execução propriamente dita. Perfeito? Muito bem. Para quem gosta de número, né, trouxe um pouquinho aí, olha, para esse novo CPC acontecer, foram 15 audiências públicas, 13 conferências estaduais, 140 palestras, 900 emendas pelos deputados, 23.500 acessos, né, e-mails. A OAB participou ativamente, como não poderia deixar de ser, presidida lá pela doutora Estefânia Viveiros, de Brasília, né, a Comissão Especial de Estudo do Anteprojeto do Código de Processo Civil, mostrando que a OAB foi bem participativa nesse processo. Esse Código de Processo Civil novo, ele promete ser um código totalmente coadunado com o princípio da constitucionalização, que é uma coisa que já vem desde o Código Civil, que entrou em vigor em 2003, e a própria Constituição Federal da República de 88. Então, o mote central, aquilo que se pretende, o que o legislador quis, era que realmente essa nova legislação processual estivesse perfeitamente alinhada com os princípios constitucionais. Vale lembrar aqui também que é o primeiro código que nós vamos ter que foi totalmente elaborado dentro da vigência do Estado democrático de direito, né, não sobre a luz aí de um Estado novo, da ditadura, como eram os anteriores de 39 e 73. Aqui a gente enfatiza para vocês a questão da composição amigável. Eu vou até avançar aqui um pouquinho mais, da composição amigável. O que esse código tenta fazer é com que as partes e o próprio juiz achem a melhor solução para o litígio na autocomposição. Gente, a autocomposição ela é bem diferente do direito disponível. São duas coisas que não se confundem. O direito disponível ele está contido na autocomposição. A autocomposição ela pode abordar tanto o direito disponível quanto o direito indisponível, desde que as partes o façam de uma forma a respeitar os princípios legais. Questões de família, por exemplo, aquela coisa toda. A autocomposição ela está ligada diretamente ao Instituto da Conciliação. E aí uma coisa interessante a se destacar é que, havendo a autocomposição entre as partes, e elas vão poder se compor em relação à maioria das coisas que normalmente estão afeitas ao processo, inclusive competência, valor de causa, cláusulas penais, até prazos prescricionais. Este novo acordo, esta composição, obrigará não só as partes, mas o próprio juiz, auxiliares da justiça, dispensando, inclusive, a intimação de atos processuais relativos a essa composição. É óbvio, se as partes estão se compondo em relação a isso, dispensa realmente maiores formalismos, maiores solenidades, que só faz atrasar
do trâmite da ação. Acho que todo mundo concorda com isso, né? E vale lembrar também o seguinte, que nós tínhamos lá, nós estamos resgatando no Código atual, o novo Código de Processo Civil, o que estava previsto lá no Código de 39, que era a cobrança do débito condominial pela via executiva. Tá? Então, quem fizer a leitura do artigo do Código de Processo Civil lá de 1939, verá que está escrito ali que a cobrança originária de dívida, de propriedade, do bem real, material, será feita pela via executiva. E a Lei 4.591 de 64, que é a lei especial do condomínio, também trazia a previsão expressa nesse sentido, de que o síndico cobraria o condômino, executaria o condômino do seu débito condominial. Aí veio o Código de Processo Civil de 73 e instituiu lá o rito sumário, como a gente bem conhece, né, artigo 275, inciso 2º, letra B, que fala da cobrança do débito condominial especificamente. E aí o nosso judiciário inovou, convertendo o rito sumário em rito ordinário, a pretexto de uma celeridade maior de tramitação. Eu acho que essas coisas só acontecem aqui mesmo, né? A ação ordinária tramitar mais rápido do que o sumário, que tem esse nome de sumário, justamente porque teoricamente deveria tramitar mais rápido, e converteu então para rito ordinário. A maioria das ações que nós propomos aí de cobrança de débitos condominiais são automaticamente convertidas aí para o rito ordinário, mas esquece, ou faz de conta que não enxerga o judiciário, que essa conversão traz sim prejuízos ao condomínio, porque ela amplia um leque de discussões dentro do rito ordinário, que no sumário é mais enxuto, como o próprio nome já diz, e o judiciário conta com isso porque sabe que o advogado não vai agravar dessa decisão de conversão, porque o tempo que vai levar esse agravo eventualmente para ser julgado, a ação já tramitou mais um pouquinho, né? Então, é lamentável realmente que se use desse artifício. Uma das principais mudanças que a gente tem aí também desse novo código é a questão dos prazos processuais que vão correr aí em dias úteis, né? E praticamente em horário comercial, como costumo dizer brincando, né? Se vocês fizerem a leitura lá do artigo 212, 213, ele fixa inclusive o horário. Eu não vou detalhar demais, pessoal, as mudanças todas que vão ocorrer aí no Código de Processo Civil, porque já tem vários advogados aqui na casa fazendo palestras específicas sobre isso. Eu estou dando uma pincelada geral, apenas um panorama geral, naquilo que eu acho que nos afeta diretamente nas ações de cobrança de débitos condominiais. Digo isso porque alguns colegas podem estar reparando que eu estou passando por algum dos temas e falando assim, esqueceu de falar de tal coisa, não contemplou tal assunto. Não, é que, na verdade, a gente está focando naquilo que é mais específico, tá certo? Muito bem. Aqui a gente traz uma pequena impropriedade a ser corrigida, né? Quando se fala em férias forenses, acho que a maioria dos senhores sabe que, na verdade, o CNJ vetou a expressão férias forenses e fala em suspensão da atividade jurisdicional. Não tem férias forenses, né? O fórum funciona normalmente, o que tem é a suspensão da atividade jurisdicional, né? Prazos processuais versus prazos materiais. Pessoal, é óbvio que vai haver, com essa mudança da contagem de prazos, vai afetar diretamente aquilo que diz respeito ao direito material e vice-versa. Não confundam. Os prazos previstos no Código Civil, que vão reger matéria de direito material, lá do 205, do 206, eles continuam prevalecendo, eles vão se adequar à mudança dos prazos processuais. Eles não vão ser diretamente afetados. Tá? Aqui eu trouxe uma questão que eu achei interessante, que é o seguinte. Com o novo código, quando você tiver um prazo processual de 5 dias, normalmente a ser cumprido, e esse prazo cai numa quinta-feira, no nosso código atual, na verdade, na prática, o advogado tem 2 dias só para trabalhar esse prazo. Se vocês fizerem a contagem, ele tem 2 dias só para trabalhar esse prazo. Então, na verdade, não é um prazo de 5 dias, é um prazo realmente de 2 dias. Complica mais ainda a situação se a gente para pensar que pode ser uma comarca afastada, uma comarca onde alguma providência deverá ser tomada antes do cumprimento do prazo, no curso do cumprimento do prazo, o que vai tornar mais difícil ainda o advogado conseguir praticar aquele ato nesse exíguo tempo. Agora, com o novo Código de Processo Civil, esse prazo de 5 dias realmente será um prazo de 5 dias úteis. Então, vai facilitar bastante o trabalho do advogado. Tá? Nulidades, alguns aspectos interessantes, né, do princípio da instrumentalidade. O juiz só vai declarar uma eventual nulidade ou até mesmo a extinção da ação,
se o vício constatado não tiver realmente como ser corrigido, ou se, intimado o advogado, ele não tomar providência nenhuma, for realmente omisso em relação ao cumprimento disso. A ideia é que o processo realmente caminhe, que o processo realmente evolua, e não pare e seja extinto por qualquer razão. A ideia é aproveitar os atos processuais o máximo possível, inclusive dentro do princípio da fungibilidade das regras processuais. Tá? Então, a gente tem aqui um exemplo que eu coloquei aqui bem claro, desses da questão da nulidade, quando a gente pega, por exemplo, um caso onde a pessoa vai alegar lá ilegitimidade de parte, e hoje essa ilegitimidade de parte alegada geraria a extinção da ação. Com o novo Código de Processo Civil, a parte vai ser intimada para regularizar essa legitimidade de parte, e o processo vai transcorrer normalmente. Tá? Continuando aqui na questão da ilegalidade, né, legitimidade de partes, que a gente já falou aqui, o 190 e o 191, pessoal, que vai tratar da autocomposição, como eu falei para vocês. Né? Então, por que esses dois artigos são tratados igualmente, simultaneamente? Porque os dois tratam do tema da autocomposição e diz lá que o juiz vai respeitar a autonomia das partes naquilo que elas puderem se autocompor e vai controlar, vai exercer ali um controle sobre essa composição, obviamente, desde que ela não fira direito, norma cogente aí de ordem pública, norma maior, esse tipo de coisa. Tá? Aí eu trouxe aqui a exemplo do que eu disse para vocês, os artigos de lei dos antigos códigos. Vamos falar um pouquinho da prescrição. O pessoal que milita já no direito condominial há um pouquinho mais de tempo, vai lembrar que antes da vigência desse Código Civil atual, que é de 2003, ou seja, no Código de 16, a prescrição para a cobrança do débito condominial era de 20 anos, como vocês podem ver aí. Né? Depois, com o advento do Código Civil de 2003, essa prescrição caiu para 10 anos. Né? Está previsto ali no artigo 205, né? Quando a lei não fizer previsão expressa de forma expressa diferente, o prazo é de 10 anos. Aí a ministra Nancy Andrighi, lá do STJ, num julgado específico, falou que a prescrição, na verdade, para a cobrança do débito condominial deveria ser de 5 anos, equiparando o débito condominial a um título executivo, equiparando o débito condominial à certeza, exigibilidade e liquidez típica de um título executivo. E com isso ela disse o seguinte: não, a prescrição não é mais de 10 anos com assinala o Código Civil, a prescrição é de 5 anos. E aí, ato contínuo, no dia seguinte, instantaneamente, quando os nossos juízes aqui de São Paulo acordaram e vieram trabalhar, passaram a dizer que essa prescrição era realmente de 5 anos. No dia seguinte, uma coisa assim fantástica. Pense num pessoal atualizado, né, com as mudanças lá do STJ. E de batelada, extinguiram aí um caminhão de ações, curiosamente. Eu continuo instruindo os condomínios que eu dou assessoria e as administradoras imobiliárias, ainda assim, a propor essas ações, respeitando sim o que está no Código Civil no prazo relacionado a 10 anos, porque um único julgado, na minha opinião, ainda que o do STJ, não criou súmula a respeito disso, foi um caso específico. Eu acho que a pessoa que apele da decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgue novamente e que leve isso, se ele conseguir novamente a Brasília, para ser reapreciado. Eu acho, desculpa fazer uma crítica bastante ferrenha aqui, usar até uma expressão um pouco pesada, mas eu acho uma imoralidade, de uma certa forma, numa canetada, prejudicar os condomínios dessa forma, né, beneficiando, premiando o devedor. Né. Então eu continuo achando sim que o débito condominial, que a prescrição do débito condominial é de 10 anos e não 5 anos, como alardeado aí pelo nosso tribunal. Tá? Aí eu trago aqui um pouco da resenha do que ficou isso, né? E vamos começar falando da vigência do novo Código Civil. Pessoal, um ano, né, a partir da publicação da lei, está lá no artigo 1045 do próprio texto legal, que ele vai ter aplicabilidade a partir de um ano, e é claro que essa aplicabilidade vai atingir os atos processuais já praticados, as ações já propostas, elas vão tramitar com a regra ainda do Código de 73, e somente os novos atos é que serão atingidos, muito obrigado, pelo novo Código de Processo Civil. Aí eu trouxe aqui, só a título de curiosidade para vocês, o ministro Luiz Fux,
ele fez aqui uma relação, ele traz aqui para a gente uma relação de todas as questões, como é que elas vão passar a ser afetadas com essa transição da lei. Né, vejam que são 10 itens, e eu fiz aqui um resumo para vocês dizendo o seguinte: as novas regras atingirão apenas os atos a serem praticados, já deferidos e realizados. Permanecem sobre a regra do atual CPC. Recursos propostos pelo regulamento antigo atual, em vigor, serão julgados de acordo com as novas regras. E as provas deferidas e produzidas sobre a égide do atual Código serão mantidas e apreciadas sobre a luz das novas regras do CPC. Então vocês vão ter tempo de ler com calma como isso vai ficar, mas a regra geral é aquela que vocês já conhecem, processualmente falando, quando entra em vigor uma nova regra processual. Né? E aqui, mais uma vez, a questão da ministra Nancy Andrighi, a gente disseca um pouquinho essa questão, né? E eu falei lá, olha, instantaneamente o Tribunal de São Paulo passou a julgar dessa forma, prescrição, inteligência do artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, e aí registra lá o parecer da ministra. Né? Bom, certeza, liquidez e exigibilidade, que são as características que as dívidas condominiais passarão a ser revestidas. Então, certeza, né, eu trouxe aqui uma definição um pouquinho doutrinária, definição de sujeito, natureza, objeto e relação jurídica sobre a qual incidirá a execução. Né? Então, a certeza é você ter no título todas as características de quem tem a obrigação de pagar, a origem desta obrigação, a especificidade dessa obrigação, é a certeza que tem que estar revestido o título. Liquidez, mensuração. A pessoa tem que saber exatamente quanto ela vai ter que pagar. Então, tem que ter um número ali, tem que ter uma forma de se apurar esse número de quanto é esta dívida, né, para ser caracterizada a dívida líquida. E exigibilidade, prova de que se verificou a condição que ocorreu. Então, o boleto da cota condominial, como todos nós sabemos, tem uma data de vencimento. Né? E aí, essa data de vencimento, uma vez a dívida não paga neste período, incidirá plenamente a exigibilidade do título. Né? Então, nesse sentido, no novo CPC, artigo 786, a execução pode ser instaurada, né, caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível. E aí, parágrafo único, a necessidade de simples operação aritmética para apurar o crédito do exequento não retira a liquidez da obrigação constante do título. Né, porque a gente sabe que muitas vezes virá na forma de embargos, né, do devedor, do executado, aquela coisa dizendo que o título não se reveste por si só, de certeza, exigibilidade, liquidez. Aliás, preparem-se, senhores advogados, porque em sede de embargos, vocês aprenderão uma série de novos argumentos que vocês nunca jamais imaginaram que serão aplicáveis aí aos débitos condominiais. Capaz de aparecer devedor dizendo até que foi abduzido por seres extraterrestres na véspera do pagamento do débito e por isso que está devendo. Né? Ele não deixou de pagar porque ele quis. Ele foi visitar a sogra e ficou preso lá nos tentáculos da sogra, não conseguiu, em menos de 24 horas, se desvencilhar. Né? Então, assim, digo isso porque, como eu disse para vocês, se trata aqui, sim, de uma novidade processual. E é claro que os operadores do direito são bastante criativos e vão trazer bastante coisas novas para a gente aí nesse sentido, de dizer assim, não, o débito condominial não se reverte da certeza, exigibilidade e liquidez porque não é um título. Cadê o título? Cadê a cártula? Não tem um documento. Cadê o documento? Precisa de termo de concessão de dívida? Não precisa. A certeza está, a exigibilidade está e a liquidez está na ata, por exemplo, da Assembleia, que aprovou as despesas e aprovou a previsão orçamentária e textualmente vai dizer qual é o valor que cada unidade condominial vai pagar de acordo com a sua fração ideal. Ali está estampada a certeza, exigibilidade e liquidez. Tá? E a Convenção do Condomínio traz a literalidade da obrigação do pagamento. A matrícula imobiliária traz o liame obrigacional da obrigação propter rem do devedor, do executado. Né? E a planilha de débito que as administradoras imobiliárias ou o próprio condomínio faz, atende lá aos requisitos hoje do que a gente tem do artigo 614, inciso 2º do CPC, da planilha, né, que tem a correção, multa e juros, e que tem que ter. É um dos requisitos da nova execução. Tem que estar tudo muito bem discriminado. Tá certo? Muito bem. Título executivo extrajudicial, prescinde ação de conhecimento, regime jurídico distinto, né? Então, é uma ação muito mais simples, será uma inicial muito mais simples, né? A gente tem lá no inciso 10 do artigo 784, especificamente a inclusão no rol de que será cobrado pela via executiva as contribuições condominiais ordinárias e extraordinárias do condomínio edilício. Né?
previstas em convenção de condomínio ou aprovadas em assembleia. Então, o texto legal, o texto da norma legal, já traz especificamente a obrigação de pagar ali, prevista na convenção de condomínio, prevista na planilha e na ata condominial. Lembrando, gente, que a cobrança pela via executiva será feita do condomínio edilício. O condomínio que não for edilício, que for um condomínio, por exemplo, de fato e não de direito, terá que ser proposta a ação pelo procedimento comum. Tá? Vocês sabem que agora não tem mais uma distinção entre ordinário e sumário, é o procedimento comum. Então, quando não for realmente um condomínio edilício, terá que ser feita a cobrança através do procedimento comum, onde será aberto ali todo o princípio mais amplo da ampla defesa do contraditório, de análise do mérito, aquela coisa toda. Aí vamos passar aqui então para o nosso modelinho de inicial, e aqui que eu quero me ater com vocês, eu quero discutir com vocês. Vou pedir até a licença de ler com vocês alguns trechos mais detalhadamente, para que não fique realmente nenhuma dúvida do que a gente está propondo e por que a gente pensa dessa forma, uma vez que é uma novidade. Tá? Então, a gente começa qualificando, eu fiz a questão de colocar o inciso e o artigo de cada um dos itens que a gente vai discutir, para que vocês vejam, depois confiram lá em casa, no Código de Processo Civil de vocês, o atendimento específico de cada um dos requisitos da norma para a propositura dessa ação, e isto é essencial sob pena de nulidade. Tá? Então vamos lá. O endereçamento da petição inicial, sem novidade, né? Qualificação das partes e endereço, condomínio edilício mundo perfeito, né? Quem não gostaria de trabalhar com condomínio mundo perfeito, né, senhores advogados? Seria uma delícia trabalhar com condomínio edifício mundo perfeito, ainda mais na Rua da Perfeição, Jardim Felicidade, né? Tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Para a gente não chamar o condomínio de condemônio, né? Aquela coisa toda. E aí, é importante destacar o seguinte, que já no preâmbulo aí do endereçamento das partes, qualificação das partes, a gente menciona lá que ele é representado pelo síndico, e já trazendo a representatividade do síndico no artigo 75, inciso 9º do novo CPC. Hoje, isso está no artigo 12, inciso 9º do antigo Código de Processo Civil, de 73. Aí, dispensa-se a informação do e-mail do condomínio. Gente, se vocês fizerem a leitura do artigo 246, inciso 5º, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil, ele vai exigir nas ações futuras que conste, além do nome, qualificação, endereço das partes, né, principalmente o CPF da pessoa física ou CNPJ da empresa e o e-mail, porque as pessoas e as jurídicas e naturais vão passar a receber citações e intimações pela internet, por e-mail. Então, terá que ser cadastrado um e-mail. Terá que, não é uma possibilidade. Aonde vai haver um alívio disso, é mais para frente um pouquinho que nós vamos ver, que se for de muita dificuldade fornecer esse e-mail e puder ser feita a citação e intimação de uma outra forma, isto será aceito. Mas a regra geral das grandes empresas públicas, elas terão que cadastrar, por exemplo, o e-mail, isso será feito por e-mail, sob pena de extinção da ação. Vocês verão isso no Código de Processo Civil novo. Tá? Então, olha lá, fulano de tal, brasileiro, casado, né? Toda a qualificação dele é o síndico do condomínio, propõe ação contra Cicrano, né? E ele coloca lá, endereço eletrônico desconhecido pelo exequente. Não sei se vocês repararam no slide anterior, o condomínio está dispensado de colocar esse e-mail, porque o condomínio não é uma empresa pública, não é uma empresa enquadrada como tal, é um ente ficto de direito privado. O condomínio aqui no Brasil, na nossa legislação, é uma ficção jurídica, como os senhores sabem disso. Né? Ele tem capacidade processual, ele tem capacidade postulatória, mas ele não tem personalidade jurídica plena. Acho que todo mundo aqui sabe disso. Tá? E aí o que acontece? O Cicrano não. Tem que ter, de preferência, o e-mail do Cicrano. Mas eu não tenho o e-mail do Cicrano. Né? Então eu vou colocar lá, de endereço eletrônico desconhecido pelo exequente. E aí traz lá a regrinha do 319, inciso 2º, parágrafo 2º, que eu falei para vocês, que, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Quer dizer, podendo ser feita a citação de uma outra forma, num caso excepcional, será aceito dessa forma. Mas, se não, isso será
fator extintivo da ação. Então, tipo de execução que pretende, gente, isso é uma regra geral do título de execuções do novo Código de Processo Civil, quando a execução puder ser feita de outra forma. Não é o caso da execução do condomínio, que é uma execução por quantia certa. Então, dispensa a indicação específica da forma de execução. Mas, digamos assim, que por amor, né, à literalidade, à exatidão, a gente declara lá execução por quantia certa. Tá? Mas é um dos requisitos que vocês vão ver do artigo 798 do novo Código de Processo Civil. Então, execução por quantia certa, né? E aí é importante destacar aqui para vocês, pessoal, que esse tipo de inicial de execução de condomínio, ela é bem enxuta. É uma peça processual, uma vestibular, de 2, 3 laudas no máximo, onde você vai qualificar as partes, narrar o liame da obrigação, que é a existência de uma matrícula imobiliária que liga o devedor à obrigação do pagamento do débito, a planilha de débito e pedir para pagar. Ponto final. Né? Então é bem enxuta mesmo. Né? E graças a Deus é uma das vantagens aí da execução. Então tá lá, fulano de tal deve R$23 mil, que deve ser acrescido aí de 2% de juros, multa, 1% de juros, multa de 2%, correção monetária, né? Narrando que está juntando a convenção de condomínio, a documentação toda, as atas que aprovaram as despesas, né, orçamentárias do condomínio, das assembleias, as atas que aprovaram as prestações de contas, a ata de eleição de síndico. E por que é importante minuciar no corpo dessa inicial a questão das atas? Porque é nas atas aprovadas em assembleia que nós vamos ter a certeza e exigibilidade da obrigação e também a liquidez. Porque aí eu vou sugerir para os nossos colegas aqui, administradores de condomínio, pessoal de imobiliária, de gestão interna de condomínio, né, que ao realizar a assembleia onde será aprovada a despesa do débito condominial, traga detalhadamente qual será o valor da cota condominial por final de unidade, ou seja, por fração ideal. Então, por exemplo, o valor a previsão orçamentária é de R$40 mil, é de R$60 mil a despesa do mês. Tá? Vocês vão colocar da seguinte forma, sendo que os apartamentos finais 1 pagarão tanto de condomínio, final 2 pagarão tanto, final 3 pagarão tanto, e assim vai. Se forem todos iguais, obviamente, vão colocar lá. Cada unidade, de acordo com a sua fração ideal, terá uma cota correspondente a tanto do valor da cota condominial. Com isso, vocês estão dando exatamente o quê? Né? A liquidez, né? A certeza ali do cálculo matemático de quanto representa isso, que será objeto, sim, de questionamento em embargos. Não tenham dúvidas disso. Que quando o sacripanta lá do devedor for fazer a defesa dele lá em série de embargos, ele vai dizer sim, né? Ah, não consta da certeza. Lembra que eu falei? Não consta da exigibilidade, da liquidez e tal. Então, quando minuciar isto na ata, será irretorquível, será inquestionável, tá certo? Então, nós vamos colocar, por isso que vocês estão vendo no texto aí que está bem detalhado, né? Citadas reuniões assembleárias fixaram a data de vencimento, ou então isso está na convenção, e especificou ainda o valor de cada cota condominial, como eu disse para vocês agora. Tá? Interessante aqui também o seguinte, talvez o condômino não pode ter participado lá da assembleia por alguma razão por estar inadimplente. Legitimidade de parte, então vai dizer lá qual é o liame da obrigação desse devedor, inclusive relacionado à obrigação propter rem, da manutenção da própria coisa. Portanto, não cabe a alegação de bem de família, não cabe a alegação de empenhorabilidade do apartamento, porque a dívida é oriunda do próprio imóvel. Tá? Então, acho que isso todo mundo tem muito claro. Né? E aí, claro, qual é a prova material desse liame? A matrícula imobiliária expedida pelo cartório de registro de imóveis, obviamente dentro de um prazo razoável de validade. A gente sabe que essa validade é de 30 dias, então não adianta juntar uma matrícula de 3 anos atrás. Né? Tem que ser uma matrícula atual. Muito bem. Tratando de obrigação certa, líquido, exigível, nós já falamos isso aqui exaustivamente, né? A par dos esforços do credor, né? Não houve sucesso no recebimento amigável. E aí do direito. Né? Então, pessoal, aqui no direito, a gente vai deixar bem claro, e aí eu sugiro para vocês, muito fortemente, que pelo menos no início dessas ações de cobrança pela via executiva,
vocês realmente minuciem ao máximo os artigos de leis afeitos aí à execução e o que vocês estão fazendo, para evitar que os nossos juízes questionem alguma coisa, peçam a emenda de alguma coisa da inicial, ou já então atalhem um caminho para evitar uma argumentação disso em sede de embargos, ou até de um agravo mesmo, dependendo da decisão do juiz, no acolhimento da execução, aquela coisa toda. Tá? Então tá lá, olha, os artigos todos, né, 783, 784, 10, 86, 89 e assim vai. Reveste obrigação inadimplida das características de título executivo e extrajudicial, logo cobrável pela via executiva, né, em detrimento do procedimento comum. Acho importante colocar isso sim, porque não tenham dúvidas de que o executado vai alegar na defesa dele que a via adequada era a via do procedimento comum e não a via executiva. A gente vai ver tudo isso porque o Código de Processo Civil novo dá aso a essa possibilidade também, que seja feito pela via do procedimento comum, se houver algum assunto de maior complexidade a ser discutido, deliberado. Por exemplo, uma situação que possa levar ali a um chamamento de processo, uma intervenção de terceiro especificamente, então a gente vai optar pela via do procedimento comum, porque nós vamos ampliar o leque dessa discussão, principalmente se envolver a questão ali de mérito. Então, por se tratar de ação que contempla em seu objeto um cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, nós vamos pedir a incidência do artigo 323, que equivale, pessoal, ao antigo artigo 290 do Código de Processo Civil atual, do cumprimento das parcelas vencidas e vincendas, futuras. Tem gente que acha que isso não se aplica à via executiva, à execução. Se aplica sim, já tem julgado pacificado do STJ nesse sentido. Tá? De que se aplica, sim, também à ação de execução, a incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil, para dar continuidade, para que não haja uma defasagem muito grande, para que a gente não tenha que propor uma ação executiva a cada 6 meses, né? e transformando isso num monstro de execução. Né? Bom, a origem da obrigação está ligada ao direito material, aí aqui a gente cita os artigos 1245 do Código Civil, que fala da prova da propriedade, que é a matrícula imobiliária, o registro imobiliário. O 1333 e 1334 falam da convenção de condomínio e da obrigação do devedor de pagar o débito condominial. O 1336, inciso 1º, fala que, caso o condômino não pague, ele fica distrito ali a multa, juros e correção, e assim vai. O dever do síndico, esculpido no inciso 7º do artigo 1348, de cobrar o devedor. Né? Faz parte da responsabilidade objetiva do síndico, lá do direito material, compete ao síndico 9 incisos e 2 parágrafos de obrigações, dentre eles cobrar o devedor. Tá? E detalhe, não se esqueçam que o síndico pode ser responsabilizado pessoalmente se ele agir ali de uma forma comissiva própria, né, deixar de cobrar os débitos condominiais. Inclusive, qualquer condômino tem possibilidade de fazer isso na omissão do síndico, acho que todos vocês sabem disso. Tá? Muito bem. Citação e pedido, né? Então, agora sim, é a parte que a gente mais tem que estar atento aí realmente de como nós vamos colocar nessa nova inicial. Então, determinar seja citado ou executado por intermédio do senhor oficial de justiça, 247, inciso 5º. Gente, por que é que eu coloquei isso? Porque quando vocês fizerem, tenho certeza que vocês já fizeram uma primeira leitura do Código de Processo Civil novo, principalmente dessa parte de citação e intimação, e vocês verificaram lá que a regra geral da citação será feita pelo correio. Correio. Oficial de justiça só em casos excepcionais e específicos previstos em lei. Detalhe, não está escrito lá na regrinha do oficial de justiça, da citação para o oficial de justiça, a ação de execução, como está no Código de 73. O Código Novo de Processo Civil não contempla isso. Tá? Mas o que nos faz deduzir que essa citação tem que ser feita pelo oficial de justiça? Primeiro, diante da própria dificuldade que é essa citação, e considerando que ele vai levar junto com o mandado dele de citação, ele vai guardar o de intimação para já eventualmente intimar da penhora, né, de um eventual arresto. E aí, realmente, o oficial de justiça tem que estar, sim, participando disso tudo. E aí, quando a gente faz uma leitura do artigo 248, parágrafo 4º, a gente vai ver lá que, especificamente, está dizendo lá que o oficial de justiça tomará as providências de penhora, de avaliação. Quer dizer, deduz-se pela leitura do artigo que o oficial de justiça vai participar dessa citação executiva. Mas não resta dúvida
que eventualmente isso pode ser questionado, não resta dúvida que eventualmente o juiz possa mandar fazer a citação pelo correio, né? Mas eu tenho certeza que a regra que vai imperar depois de uma certa prática do judiciário é a citação por oficial de justiça. Tá? Então, pelo menos a citação inicial, depois das intimações, aquela coisa toda, eventualmente, se puder ser feitas até pela via eletrônica, talvez seja assim com eficácia. Né? Que conste do mandado. Obrigação de pagar o débito em 3 dias, de acordo com o artigo 829 do Código de Processo Civil, né? Inclusive com todos os consectários, e honorários advocatícios de 10%. Aliás, essa parte dos honorários advocatícios, pessoal, está bem divertida, né? Porque agora vocês sabem que, como regra geral, aquele que der causa à demanda, ou causa ao litígio, ou causa a uma resposta, em termos de reconvenção, aquela coisa toda, vai pagar honorários, sim. Né? E tem aquela coisa da lealdade processual, né? Tem aquela coisa assim da lide temerária. Então, 10% de honorários, se ele pagar dentro do trídio, esses honorários serão reduzidos pela metade. Tá certo? Mas acabou aquela discussão se caberia ou não honorários advocatícios, dependendo da fase do processo. E a incidência da regra do artigo 323 sobre débito cobrado, ainda que dispensado o pedido formal, que é aquilo que nós falávamos do artigo 290, em paralelo aí do atual Código de Processo Civil, da incidência das parcelas vincendas. Para querendo ofertar embargos à execução, né, a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado não pagamento no prazo assinalado, isso está no texto legal, no parágrafo 1º do artigo 829, né, e do eventual cônjuge, de acordo com o artigo 842. Então está lá, recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado. Se o oficial de justiça não encontrar o executado suspeitando de ocultação, deverá proceder à citação por hora certa, arrestando-lhe tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Aí eu coloquei aqui os 2 artigos de lei, 830, para facilitar um pouquinho para vocês. Aperfeiçoada a citação, em transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora. Até aí nenhuma novidade, segue a regra do atual Código de Processo Civil. Se o oficial de justiça não localizar bens do executado e esse também não o fizer, desde já indica ao exequente a penhora, dinheiro naquela ordem, né, penhora online ali, né, e se essa se mostrar insuficiente ou inócua, a penhora do próprio bem. Gente, aqui cabe um detalhamento que é o seguinte, nós temos uma ordem elencada ali no artigo de lei, vocês sabem disso, de penhora. Né? Porém, esta ordem que está elencada lá já tem um entendimento bem pacificado de que não necessariamente é uma ordem que não possa ser quebrada dependendo da situação. Então, no caso do condomínio, a gente vai começar pedindo a penhora de dinheiro, que é o mais óbvio, é o primeiro item, é o primeiro inciso ali da penhora, mas não sendo aquela soma suficiente ou não localizado aquele valor, a penhora do próprio apartamento, a penhora do próprio bem. Essa é a graça da cobrança do débito condominial. Né? O camarada pode brincar à vontade, pode se divertir bastante, mas no fim o apartamento responde pela dívida. Então, acho que todo mundo sabe disso. Né? Então, dentro dessa ótica, né, a gente pode sim, eventualmente, furar essa ordem, e inclusive tem previsibilidade disso, lá no inciso 2º, letra C do artigo 798 do Código de Processo Civil, né, dizendo que, eventualmente, essa ordem de penhora pode ser reavaliada pelo juiz. Né? A inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. Gente, em se tratando de execução definitiva, pode ser feito o pedido de inclusão do sacripanta no cadastro de malpagadores. Né? E, está expressamente previsto, tanto na súmula 317 do STJ, é definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra a sentença que julga improcedente os embargos, tá? É a novidade. E aí vem lá o parágrafo 3º do artigo 782. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Olha que belíssima ferramenta, né, de coercitibilidade para que o devedor pague pela dívida, né, a inclusão no cadastro. Tenho colegas advogados que entendem que isso é uma faca, né, de 2 gumes, porque ao mesmo tempo que você cria aí uma grande dificuldade na vida do devedor, de outra monta você também cria dificuldade para que ele possa até conseguir um crédito, de uma certa forma, para honrar a dívida. Mas
É uma possibilidade. E alguns condomínios têm síndicos, conselheiros e subsíndicos bem antenados com isso, da área jurídica também, muitas vezes, que vão exigir que isso seja feito pelo advogado com uma providência coercitiva. Tá? É mais uma ferramenta. Da prova. Gente, aqui vale a pena destacar que eu acho que vocês têm acompanhado, já devem ter ouvido em outras palestras, que haverá uma distribuição do ônus da prova pelo juiz. A partir de agora, o juiz pode aquilatar a prova a ser produzida de acordo com a facilidade de uma das partes em produzi-la. Quer dizer, não mais necessariamente uma determinada parte ficará lá com um ônus de uma produção de provas maior. Tá? Isso é uma coisa bastante interessante. Não haverá, na verdade, em se tratando aqui de condomínio, um impacto muito grande nisso, mas em outras execuções, sim, pode facilitar bastante a vida tanto de exequente quanto de executado. Tá bom? Então, olha lá, da prova, né? Então, planilha atualizada do débito, né? Toda a documentação que eu falei para vocês antes, então, planilha válida por 30 dias, a certidão válida por 30 dias da matrícula imobiliária, que comprova a titularidade, né? Cópia da convenção do condomínio para provar que é um condomínio edilício, convenção registrada em cartório, a ata que elegeu o síndico, as atas que aprovaram a previsão orçamentária do período, planilha atualizada do débito com incidência de juros de 1% ao mês, correção monetária, né? A multa de 2%, atualização pelo site do Tribunal de Justiça, emprestando ao documento a dívida, certeza, exigibilidade e liquidez. Aqui, pessoal, eu queria fazer uma parte com vocês para dizer o seguinte, uma coisa que eu acho interessante a gente colocar em se tratando aqui de condomínio e juros. Não sei se vocês sabem disso, que os juros que está fixado na convenção do condomínio, que normalmente é de 1% ao mês, que era os juros do parágrafo 1º, lá do parágrafo único, lá do artigo 161 do Código Tributário Nacional, os juros da fazenda, ele é um juros que ele pode ser modificado pelo condomínio em convenção para que o condomínio tenha uma força maior para cobrar o devedor. A ministra Nancy Andrighi, mais uma vez ela, eu tenho certeza que no condomínio dela ou ela já foi síndico ou ela é conselheira, das duas mãos, porque pense numa mulher que gosta de dar pitaco em questão de condomínio, né? Mas no condomínio dela lá, ela soltou um julgado aí mais ou menos há uns 2 anos atrás, dizendo que esses juros da cobrança do débito condominial pode ser de até 5%, tá? 7% não. Pode ser considerado usura, parece juros de cartão de crédito, né? Não, 5%. Então, se fizer uma assembleia condominial e modificar o texto da convenção do condomínio por 2/3 dos votos dos condôminos, você pode modificar de 1% para 5% e com isso ter um poder maior ainda para combater a inadimplência dentro do condomínio. Aí, claro que muitas vezes você é obrigado a fazer essa assembleia de condomínio numa sessão permanente, uma assembleia aberta, ela tem uma data de início e uma data de encerramento, porque senão você não consegue juntar os 2/3 dos condôminos. Não sei se vocês sabem disso, nós temos condomínios no Brasil com mais de 10 mil condôminos. Então, se você tiver que fazer uma assembleia dessa, você faz aonde? Num estádio de futebol, no teatro da cidade, né? Na praça, porque não cabe num salão de festas do prédio, na quadra, né? Então, realmente tem que ser feita uma assembleia em sessão permanente. Mas, continuando, né? Junta ainda, segundo as vias dos boletos das cotas condominiais. Pessoal, por que eu sugiro a juntada, se vocês puderem emitir, as segundas vias desses boletos? Para mostrar que no boleto estava estampada a certeza e a liquidez do débito, né? Quer dizer, você tem lá uma data de vencimento, o nome da pessoa, o valor, o período a que se refere o débito. Muitas vezes no boleto você tem um resumo das despesas condominiais do mês. Então, se puder juntar isso na ação, tanto melhor para instruir, tá? E o balancete, né? Aquela coisa toda. Agora, como tudo isso que eu disse para vocês ainda é carecedor aí de uma praxe jurídica, eu emprestei essa sugestão de documentação, parte dessa sugestão de documentação, do manual de execução do professor Araquém de Assis, quando ele fala da cobrança por execução daquele débito do contrato de locação, que pode ser feito pela via executiva, dos débitos condominiais, junto com a locação, quando há distrito à locação. Eu acho que vocês todos já devem ter visto qualquer coisa nesse sentido, né? Bom, além dessas provas, todas as outras facultadas na dicção do artigo 369. Gente, o que fala o artigo 369? Que o advogado poderá, as partes poderão produzir todas as outras provas que forem idôneas e moralmente lícitas. Aí aqui cabe uma observação.
A prova produzida, por exemplo, de escuta telefônica é uma prova que hoje é aceita como prova idônea, legítima? Não, né, pessoal? Pois é, com o advento do novo Código de Processo Civil, esta prova poderá sim ser conhecida pelo juiz e valorada adequadamente, tá? Ainda mais se for matéria assim, de cunho realmente relevante, envolvendo questão criminal, aquela coisa toda, tá? Então, por isso que o texto legal fala especificamente em prova idônea e prova moralmente permitida, nesse sentido. E aí, ainda que sujeita à regra do parágrafo 1º do artigo 373 do mesmo diploma legal, distribuição do ônus da prova, a gente está se antecipando aqui, né? Aí, mais uma vez, a gente pede a inclusão das parcelas vincendas na execução. E, na questão do valor da causa, pessoal, é importante consignar que é o inciso 1º do artigo 259 desse novo Código de Processo Civil que vai atribuir o valor da causa. É o valor total da dívida, acrescido de multa, juros e correção monetária. Tem muita gente que talvez possa ficar na dúvida aí em como atribuir o valor da causa para essa nova execução. Eu vou incluir parcelas vincendas e vencidas? Não, é especificamente o valor da dívida no ato da propositura da ação, o instantâneo do valor do débito, tá? Gente, audiência de tentativa de conciliação, inciso 7 do artigo 319. Desde já, declarem que vocês eventualmente não têm interesse em qualquer audiência de conciliação. Quer dizer, o devedor lá, o sacripanta, não pagou até agora, vai se beneficiar aí com uma audiência de conciliação a ser designada para daqui 30, 60, 90 dias. Para quê? Né? Não tem acordo, é pagar o que está devendo e acabou. Né? Pelo contrário, vocês vão ver isso na prática, nessas audiências de conciliação, se não houver acordo, a parte saindo da audiência de conciliação tem mais 15 dias para apresentar a contestação. Isso chega a ser uma imoralidade. Né? Quanto tempo vai levar para ser designada essa audiência? Haverá essa audiência para o autor reiterar que ele não tem interesse em conciliação e a parte ainda tem 15 dias para apresentar a contestação? É demais. É demais. É premiar a inadimplência. Né? Então, desde já declarem que vocês não têm interesse numa audiência de conciliação, em que pese a gente saber que o juiz pode chamar a qualquer tempo as partes para conversar, aquela coisa toda, mas desde já a gente vai agradecer muito gentilmente essa proposta. Né? E aí, endereço de citação e intimação, né, do patrono da causa. Mais uma vez, vocês vão deixar claro o endereço de vocês, do escritório de vocês, e declinar um endereço eletrônico para que vocês recebam citações e intimações. Isso ainda será regulado por lei própria, está no texto legal. Mas não deixem de colocar, será importante, tá? Será essencial. Está lá no inciso 2º do artigo 319 do atual do novo Código de Processo Civil, inciso 5º, 246, parágrafo 1º e 270. Aí aquele encerramentozinho de praxe, o rol da documentação juntada, né? Procuração, ata de eleição do síndico, convenção de condomínio, atas que aprovaram as despesas e as previsões orçamentárias, matrícula imobiliária com a data de expedição válida, planilha atualizada do débito, balancete contábil, segundas vias dos boletos bancários, das cotas condominiais, guia de custas processuais e contrafé do executado. Então esse é o rol de documentos que a gente sugere que sejam juntados até nessa ordem, eventualmente, para a propositura da nova ação. Tá? Bom, o novo Código dos Ritos mantém a praxe da defesa do executado, pautada nos embargos de execução, que equivale no procedimento comum quase que a contestação, né? E mesmo na exceção de pré-executividade, que não deixa de existir. Porém, lembramos que em sede de apelação e até de mandado de segurança, algumas regras mudaram. Pessoal, interessante destacar aqui que, junto com os embargos, a parte pode manejar sim a exceção de pré-executividade ou qualquer outra petição que dê outro nome. Oposição, esclarecimento do esclarecimento da ribimboca da parafuseta torta, o nome que quiser, o juiz vai aceitar dentro do princípio da fungibilidade e vai intimar a parte contrária a se manifestar. Para cada ato processual praticado por exequente ou executado, haverá a necessária intimação para manifestação. Essa é uma característica forte do novo Código de Processo Civil. Haja falatório, daqui e de lá. Tá? Mas, sempre contando que essa questão de intimação por e-mail e o advogado vai poder intimar o outro advogado e juntar o AR no processo, pelo correio, aquela coisa toda, tomara que tudo isso funcione, tomara que tudo isso dê certo. Né? Muito bem. Dos embargos à execução,
Aí aqui eu elenquei algumas questões que eu coloquei, que eu julguei mais importantes, mas, pessoal, volto a dizer para vocês, nós vamos fazer uma palestra específica sobre esse assunto daqui a alguns meses, que é a questão da defesa do executado. Tá? Então aqui é só uma pincelada geral. Então olha lá, né, independentemente de penhora, depósito ou calção, poderá se opor ao executado por meio de embargos. Gente, o que não for objeto de agravo ou apelação nesse novo Código de Processo Civil, pasmem os senhores, vai ser objeto de manejo por mandado de segurança. O que não se encaixar no agravo, que está elencado ali as possibilidades, e na apelação, será objeto de mandado de segurança. Essa vai ser a regra do novo Código de Processo Civil. Tá? Então, serão distribuídas por dependências, autuados em apartado, instruídos com cópias das peças processuais relevantes, chanceladas pelo advogado, os embargos de execução. Prazo de 15 dias, contados conforme a regra do 231, que é aquela regra que a gente já conhece mais ou menos, né, da juntada do AR, aquela coisa toda. Tá? Mais de um executado, prazo para cada um deles embargar, conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante de citação. Gente, interessante, né? A Fazenda, a Defensoria, o Ministério Público continuam a ter prazozinhos para manifestação bem diferente dos nossos. E eu li outro dia uma coisa no Conjur, que eu fiquei até, de uma certa forma, revoltado. Né? A pretexto disso que é o volume de trabalho que esses órgãos têm e a qualidade técnica do trabalho que tem que ser realizado. Como se o advogado não tivesse essa obrigação prevista em lei federal de ética, como se o advogado não tivesse esse mesmo esmero, esse mesmo cuidado e esse mesmo volume de trabalho. Eu acho isso quase ofensivo para a gente, né? Mas eles continuam sim sendo beneficiados com essa distinção de prazos. Né? Muito bem. Depósito de 30% do valor da execução, e aí ele pode pedir o parcelamento em mais 6 vezes, eventualmente. Né? Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas. Então, gente, muito importante isso. Enquanto não apreciado o pedido do eventual parcelamento dessa dívida, o executado tem que continuar depositando os valores correspondentes do eventual débito que ele tenha lá. O exequente levantará a quantia depositada, né, em deferida proposta, seguir-se-ão os atos executivos mantido o depósito que será convertido em penhora. Enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá que depositar as parcelas vincendas. Está repetindo aqui. Nos embargos, a execução, o executado poderá alegar, né, aquele rolzinho que é o mesmo rol praticamente que a gente já tem hoje, né, das alegações de embargos, né, excesso de execução, inexequibilidade da dívida, retenção de benfeitorias, incompetência absoluta, qualquer matéria que seja lícito argumentar, incorreção da penhora, né, há excesso de execução quando, e aí vem lá contemplado mais ou menos os mesmos parâmetros que a gente tem hoje, né? O juiz rejeitará liminarmente os embargos quando intempestivos, os casos de indeferimento da petição inicial, sem procedência liminar do pedido, manifestadamente protelatórios, né? E aí, cuidado com a tal conduta atentatória à dignidade da justiça, né? Isso agora vai dar uma multa pesada, pessoal. Então, cuidado com esse tipo de argumentação. Cuidado com o que vocês vão colocar daqui para frente nesse sentido, né? Os embargos à execução não terão efeitos suspensivos, né? O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo, e aí a gente entra naquele capítulo da cautela, da tutela de cautela em geral desse novo Código de Processo Civil, né? As cautelas emergenciais, que de uma certa forma também já é contemplado nesse nosso código atual, né? Quer dizer, a questão da suspensão eventualmente aí dos embargos, se for realmente relevante a situação, né? Cessando a circunstância motivadora da decisão relativa aos efeitos dos embargos, poderá o requerimento da parte ser modificado ou revogado a qualquer tempo, né? Quanto do efeito suspensivo atribuído aos embargos, se a respeito apenas a parte do objeto da execução, essa prosseguirá no restante, e assim vai, né? Na verdade, pessoal, se vocês fizerem uma leitura mais detida disso, vocês verão que mudou pouca coisa em relação ao código atual, mas o que mudou vale a pena um comentário mais detido, vale a pena um estudo mais detido em cima disso. Recebidos os embargos, o exequente será ouvido no prazo de 15 dias, né, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência, encerrada a instrução, o juiz proferirá a sentença. Todos os atos de constrição, penhora, avaliação, adjudicação, expropriação, né, caberá a manifestação do executado ou mesmo de um terceiro interessado. Aí os casos de extinção do processo de execução, extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida, a obrigação for satisfeita, aquela coisa toda, né? O exequente renunciar ao débito, correr a prescrição. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença. O novo CPC, concluindo,
mantém aquilo que comprovadamente vem funcionando, consolidadamente, né? O entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre os temas abordados. Muitas das inovações serão objetos de regulamentação própria, a gente vai esperar para ver como é que isso vai ficar. Pode mostrar-se um entrave à operação do novo código, esperando a vigência de lei própria que vai tratar disso. A praxe judiciária e judicial irá guiar os advogados e juízes e as partes do melhor proceder, né? Então vamos ver como é que isso vai ficar. Aqui eu coloquei um quadrinho sistemático só para vocês terem uma visão mais ampla de todo esse processo de execução por quantia certa, né? O trâmite disso tudo, é um instantâneo de como isso vai ficar, né? Esse quadrinho a gente pegou emprestado do professor Medina, tá? Algumas matérias que a gente contribui aí muito modestamente aí para a tribuna do direito, né? Para o Estadão, onde a gente também é colunista nas questões condominiais, algumas palestras e encerramento aí que eu coloco desde já à disposição de vocês para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado e desculpe tomar o tempo de vocês tanto assim. Obrigado, viu?